A gente vai, então, hoje continuar lá na unidade 4, né, parte do conteúdo que a gente está. A gente está, então, né, na unidade 4 da disciplina, onde a gente está falando da segunda categoria lá do BAV, né, do Brand Asset Evaluator, que é a estatura da marca, que a gente também chama de reputação da marca. A gente fala das respostas do consumidor, né? Como obter do consumidor uma resposta mais duradoura, em termos afetivos, que aí lá a gente chama de estima, e em termos racionais, que a gente chama de conhecimento ou familiaridade. E aí a gente está vendo ferramentas que a empresa usa para conseguir, para a sua marca, essa resposta do consumidor, né? Conseguir que o consumidor tenha estima e familiaridade, conhecimento com a marca. Aí a gente está vendo ferramentas que ela pode usar para isso. A gente viu primeiro relações públicas, uma das áreas aí da comunicação. Hoje a gente vai falar a respeito de assessoria de imprensa, que também, em alguns contextos, aí compete ao profissional de relações públicas, em outros momentos é o jornalista. A gente vai discutir um pouco essa questão também, né? Já a gente entra aí no conteúdo. Quando a gente fala de estatura da marca, de estima e conhecimento, a gente sai um pouco do foco sobre os produtos da empresa, né? Não sei se isso ficou claro quando a gente falou de relações públicas, mas é hora da empresa não falar do que ela está vendendo, ela não está tentando vender diretamente, mas ela está falando dela, de quem ela é. É a marca mostrando a sua identidade para o mercado. O que você acredita, quais são os seus valores, né? É a marca colocando a sua personalidade à disposição do consumidor. A gente viu relações públicas, agora a gente vai falar de assessoria de imprensa. É uma discussão que a gente precisa fazer e vai aparecer aqui mais vezes, né, na aula. Quem faz, quem que é o responsável por fazer assessoria de imprensa, mas o nome está aí, né, assessoria de imprensa. Quando a gente fala de imprensa, a gente lembra do jornalista, né? O jornalista é o profissional da comunicação que trabalha com a imprensa. E é importante a gente entender esse contexto, porque é aí que vai fazer sentido essa atividade de assessoria de imprensa. A gente vai conseguir entender, então, para que ela serve, como que ela trabalha, qual que é a função da assessoria de imprensa para uma marca. Quando a gente fala de jornalismo, né, voltar um pouco, a gente tem que falar de jornal, né? Jornalismo é aquele que faz jornal, né? É fazer o jornal. Quando você está fazendo o jornal, você está fazendo jornalismo. O jornalista é aquele que faz o jornal. Aí, o que é jornal, né? O que significa essa palavra? Ela vem da mesma origem dessa palavra aqui em italiano, que é giorno, né? E significa dia. Então, o que seria o jornal? É um veículo de comunicação que traz, que comunica os fatos relevantes daquele dia, né? Então, o que aconteceu naquele dia, o que está acontecendo naquele momento. Ele tenta trazer as atualidades, ele tenta informar para as pessoas que vão ler, né, que vão ter acesso a esse jornal, o que é importante, o que está acontecendo naquele dia. E o jornalismo, então, é a atividade de escolher e relatar, né, quais são esses fatos, né, quais são essas coisas relevantes do dia que eu devo contar, então, nesse jornal. Né, quais são as notícias, quais são os acontecimentos que são relevantes, que vale a pena, que são de interesse das pessoas que vão ler. O jornalista é quem faz essa escolha, né, quem decide o que é relevante, o que deve ser contado para o público naquele momento. Uma definição aqui. Então, jornalismo é a coleta, investigação, análise de informações para a produção e distribuição de relatórios sobre a interação de eventos, fatos, ideias e pessoas que são notícia e que afetam a sociedade em algum grau. O que o jornalista vai tentar fazer é encontrar em tudo que está acontecendo no dia aquelas coisas que afetam de alguma maneira a sociedade, para que todo mundo então fique sabendo, né, fique por dentro do que está acontecendo. Isso aqui é a definição de imprensa, né, o que a gente chama de imprensa. Imprensa é essa combinação do veículo jornal, né, de você ter um veículo de comunicação que tem essa finalidade, né, de contar os fatos relevantes para as pessoas, com a atividade do jornalismo, do jornalista. Essa palavra, né, jornal, jornalismo, ficou muito presa com a ideia de jornal impresso, né, aquele jornalzão, aquele papel, jornal de papel, né? Mas vai além disso, né? É a própria atividade de escolher o que é relevante, escolher que fato que deve ser contado e contar, né, essas coisas, contar esses fatos. Como que eu vou contar? Como é que eu vou expressar isso para as pessoas, tá? Então, isso aqui forma o que a gente chama de imprensa. A gente tem que entender, então, qual que é o papel da imprensa, né, na sociedade, para a gente ver para as marcas, né? Então, como que as marcas
usam a imprensa, ou como que as marcas podem se relacionar com a imprensa de alguma maneira. A origem de tudo é essa ideia do jornal, de você ter um veículo de comunicação para contar as novidades relevantes do dia para as pessoas. Novidades, sinônimo de notícia, né? Notícia é novidade, aquilo que é novo, aquilo que é novidade, as coisas novas, as boas novas que estão acontecendo. O jornalista, então, é quem escolhe isso. Isso é importante. Tem alguém que escolhe, né? Tem alguém que toma a decisão do que vai ser contado, de como que vai ser contado, como que essas informações vão chegar para as pessoas. Aqui uma definição que eu gosto bastante do que é o jornalismo, né? Essa definição é daqueles livrinhos daquela coleção Primeiros Passos, se eu não me engano, que é o que é, né? O que é isso, o que é aquilo. É um livrinho pequenininho, assim, de bolso, que é o que é jornalismo, né? E aí ele começa... e aí olha como que ela coloca, né? O jornalismo, independente de qualquer descrição acadêmica e tal, né? É uma fascinante batalha pela conquista das mentes e corações dos alvos, leitores, telespectadores, ouvintes. Então são pessoas lá que estão disputando as nossas mentes e os nossos corações. Elas estão tentando ser a fonte que a gente escolhe para se informar sobre o que está acontecendo. Se ela conseguir conquistar a nossa mente, o nosso coração, ela está trabalhando com o nosso racional e o nosso emocional. Ela consegue atingir a gente nesses dois pontos, que é justamente aquilo que a gente fala nesse ponto da disciplina. Mente aqui a gente pode associar com familiaridade e conhecimento, e coração a gente pode associar com a estima, né, com a estima da marca. Então, de certa maneira, o jornalista ele lida com essas duas coisas que a gente quer construir para a marca aqui, né, quando a gente fala da estatura da marca. A resposta emocional, que vem por meio do coração, e a resposta racional, que vem por meio, então, da mente, do leitor, do telespectador e do ouvinte. O trabalho do jornalista é conseguir isso da gente, né? Conseguir que a gente ofereça para ele, se abra para ele ser a nossa fonte, né? A fonte que vai trazer para a gente informações a respeito do mundo. É uma batalha que geralmente é uma batalha sutil e que usa uma arma aparentemente inofensiva, né? A palavra acrescida de imagens em alguns veículos. Então, por meio do uso de palavras e imagens, o jornalista vai tentar contar para a gente da melhor maneira o que é que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo à nossa volta, e com isso ele conquista a nossa mente, conquista o nosso coração. Essa é uma maneira interessante de entender o jornalismo, porque aqui está desenhado os efeitos, os impactos que se discute, né? A importância do jornalismo na sociedade, da imprensa na sociedade, né? Pelo momento político aí que a gente está vivendo, né? Pelo estilo de governo que o Bolsonaro pratica e tal. É uma coisa que ele pegou lá do Trump, né? Colocar a imprensa num segundo plano, assim, num papel meio que ruim, né? De não gostar da imprensa e tal, de combater a imprensa em certo sentido. Faz muito sentido a gente conversar isso, né? A gente entender qual é o papel da imprensa na sociedade e o poder que ela tem. Lá nos Estados Unidos, o Trump começou com isso, né? Quando ele foi eleito, ele brigou com a imprensa, ele fala que a imprensa é mentirosa. Se tem uma coisa que não faz sentido é você criticar a imprensa, sabe? É você questionar o que a imprensa está falando. A imprensa é livre, ela fala o que ela quer, né? Ela não é obrigada a falar bem de você, né? Não é obrigada a falar o que você quer ouvir. Quem decide o que vai rolar ali no jornal, na imprensa, é o jornalista que trabalha lá, né? Se você não dá essa liberdade para ele, né, você vai dar liberdade para quem, né? Mas enfim, tudo bem. E aí o Bolsonaro também trouxe essa prática para cá, né? Brigou com a imprensa, não dá entrevista para ninguém. Quando vai dar, ele escolhe uns canais menos expressivos, assim, né? Brigou com a Globo, não aparece na Globo de jeito nenhum. E ele se comunica pelo Twitter, né? Enfim, é uma bagunça que a gente se meteu aí quando o assunto é imprensa, né? Hoje em dia. Mas essa definição aqui, que entende o jornalismo, a imprensa, como uma batalha pela nossa atenção, né? Então são veículos de comunicação e profissionais lá que estão tentando conquistar a nossa mente, o nosso coração, para mostrar para a gente o que está acontecendo no dia, permite a gente discutir essas coisas, né? E entender qual é o papel do jornalismo na sociedade, quais são os efeitos que ele tem, especialmente os efeitos que vão servir para a gente aqui nessa discussão sobre a relação disso com as marcas, né, com a gestão das marcas. Vamos falar de alguns desses efeitos, então, né, do potencial que o jornalismo, que a imprensa pode ter. A gente vai primeiro, então, ter uma dimensão do que é a imprensa, de como que a gente entende o papel da imprensa na sociedade,
E depois a gente fala, então, do uso disso aqui numa estratégia de comunicação, de gestão de marcas, né? Por esse papel, né, que o jornalismo tem de contar para a gente o que está acontecendo no mundo, né, e com isso conquistar nossa mente, o nosso coração, ele adquiriu, né, ao longo do tempo, esse poder, né, essa qualidade, essa possibilidade de fazer agendamento ou agenda setting da sociedade, né? Isso é uma hipótese, então, que o jornalismo trabalha, que foi proposta por esses dois autores aqui, de que o jornalista, quando ele escolhe quais fatos ele vai relatar, né, quando ele decide o que é relevante para aquele dia, o que deve ser dito naquele dia, né, quais são as coisas que as pessoas vão ver no jornal naquele dia, de certa maneira, ele está fazendo um agendamento, ele está pautando a sociedade. Ele está colocando na cabeça da sociedade aquilo que deve ser discutido, né? Ele escolhe os fatos, os temas sobre os quais a gente vai conversar no dia seguinte, né? Antigamente, quando a imprensa era mais centralizada, né, você tinha ali jornal, televisão, rádio, né, as pessoas eram muito presas nisso, que tinha muito mais audiência na televisão, que as pessoas liam muito mais jornal, isso era mais evidente, assim, isso era mais óbvio, né? Agora pulverizou bastante com a internet, tem muito mais canais, muito mais jornais à nossa disposição, mas a gente ainda consegue perceber isso. Quando o jornalista decide lá o que vai ser comentado, né, o que ele vai tratar no jornal, isso passa a ser assunto nosso também. A gente começa a conversar a respeito do que está sendo dito lá. Então, é o poder que o jornalismo tem de pautar as pessoas, de agendar, né, de ditar a agenda. Qual que é a agenda? Qual que é o assunto que as pessoas vão conversar naquele dia? Então, essa possibilidade do agendamento, ou agenda setting, né, de setar a agenda, de decidir qual vai ser a agenda da população, é um poder social aí que o jornalismo adquiriu ao longo do tempo. E a gente vê, então, a importância que a imprensa tem. Ela coloca na cabeça das pessoas o que é importante, o que é decidido, o que é decisivo para a sociedade naquele momento. Um exemplo interessante que dá para a gente ver desse momento, né, é a preocupação que o governo está a convencer os jornais, a imprensa, a falar sobre o lado bom do combate ao coronavírus, né? Eles não querem que o jornal, que a imprensa fale só das mortes e dos novos casos, tem que falar das pessoas que foram curadas também, né? É óbvio, daí você tem um número maior, né? Você fala, tem bastante gente que foi curada também e tira um pouco a atenção das mortes. Por que o governo está fazendo essa pressão? Por que o governo está querendo que os jornais, que os meios de comunicação falem desse lado menos ruim, desse lado positivo do combate à pandemia, né, das pessoas que se recuperam e que se livram do vírus? Para justamente ter uma agenda setting, né, um agendamento mais positivo das pessoas nesse momento, né? Aí as pessoas ficam menos dispostas a falar mal do governo, a criticar a ação do governo, né, quando se começar a falar que tá tudo bem, cada vez mais gente está se recuperando e tal. Mas isso é uma discussão que gira em torno desse assunto, dessa hipótese do agendamento ou do agenda setting. O jornalismo ainda tem esse poder, né? Apesar de ter pulverizado, dos jornais impressos terem perdido força, da televisão tá perdendo força, do rádio tá perdendo força, mas na internet o jornalismo continua, né? Esse veículo de comunicação diário que pretende trazer para a gente os fatos relevantes do dia, ele só mudou de lugar, né? Ele só está em outro lugar. O que os jornalistas postam, né? O que o jornalista coloca lá no seu blog, o que ele posta no Twitter, no Instagram, nas redes sociais dele, ainda mobiliza a sociedade, ainda tem poder para dizer para a sociedade o que está rolando, o que está acontecendo e como que a gente deve pensar a respeito das coisas. Então, esse é um poder social aí, o porquê que a imprensa é relevante, né? Ela é relevante porque ela consegue esse efeito, ela consegue agendar, ela consegue pautar o assunto. Né? O que a gente vai conversar às vezes surge de um relato de um jornalista. Outra coisa interessante, então, aí mais uma coisa que tem a ver com o efeito, né, do jornalismo, aí, do potencial do jornalismo, é que ao fazer essa escolha, ao decidir o que é relevante, voltando lá, né? Então, se o jornal é um veículo que comunica os fatos relevantes do dia e o jornalismo é quem vai escolher, né? É a parte aí que vai escolher quais são esses fatos relevantes, né? Ele tem que seguir algum princípio, tem que seguir algum critério, tem que ter alguma orientação aí em como fazer essa escolha.
E aí a gente vai conversar bastante a respeito de liberdade, de imprensa e tal, né, para a gente entender como é que isso funciona. Por um ponto de vista técnico, né, o que os jornalistas devem fazer, né, essa escolha do que vai ser dito, tem que respeitar, né, então, o que a gente chama de critérios de noticiabilidade. Critérios de noticiabilidade. Qual que é o critério que vai determinar se uma coisa é uma notícia, vale a pena ser noticiada ou não? Se essa coisa tem que entrar no jornal do dia, se aquela coisa é um fato relevante do dia para ser contado ou não, né? Então, critério de noticiabilidade ou valor notícia dos fatos. Não é todo fato que é relevante ao ponto de virar uma notícia. O jornalista que faz essa escolha, ele que decide qual é o fato que é relevante ao ponto de ser contado numa notícia, e ele faz isso a partir de alguns critérios, né, que esse critério busca estabelecer o valor de notícia que aquele fato tem. Tem que discernir de alguma maneira se aquela coisa que está acontecendo tem valor de notícia, vale a pena ser noticializado no jornal. Então, por isso o critério de noticiabilidade. Aqui seria um critério técnico, né, um olhar técnico para isso, uma maneira mais neutra, assim, mais fria de decidir. Tem algum autor aí famoso de jornalismo que explica isso dessa maneira, né? Se um cachorro morde uma pessoa, isso é um fato, né? Um cachorro mordeu uma pessoa. Mas isso não tem valor de notícia porque é comum, né? Porque é corriqueiro, não tem nada demais nessa informação, né? Não acrescenta muito. Se eu for dar notícia toda vez que um cachorro morde uma pessoa, o jornal vai falar só disso, né? Vai ficar lá páginas e páginas falando de cachorros que morderam pessoas por aí. Mas se em algum momento acontece de uma pessoa morder um cachorro, aí esse fato tem um altíssimo valor de notícia, né? Ele passa aí tranquilo pelos critérios de noticiabilidade, porque uma pessoa morder um cachorro não é uma coisa típica, não é uma coisa comum, não é um fato que acontece todo dia. Aquilo se torna muito relevante, muita gente vai querer saber o que aconteceu para uma pessoa morder um cachorro. Então, o jornalista tem que ter esse feeling, ele tem que ter essa sensibilidade de identificar em tudo que está acontecendo qual é a coisa que tem relevância, qual é a coisa que vale a pena virar notícia, né? Que tem potencial aqui para se tornar uma notícia. Quando a gente falar das marcas, isso aqui vai ser muito importante, né? Por que diabos eu vou falar de uma empresa no meu jornal? Né? Só se ela estiver fazendo alguma coisa muito relevante, alguma coisa que seja muito importante para a sociedade. Então, esse autor aqui, o Mauro Wolff, ele estabeleceu, então, alguns critérios de noticiabilidade, algumas coisas que o jornalista deve levar em conta para decidir o que é notícia e o que não é. Um critério que o jornalista pode usar, né, para decidir se um fato é notícia ou não. A importância dos indivíduos envolvidos no acontecimento. Então, as pessoas envolvidas ali são pessoas de relevância na sociedade, são pessoas que têm cargo público, são pessoas que ocupam alguma função de destaque, né? A gente percebe isso, né? Quando alguma pessoa, alguma autoridade se envolve em algum escândalo, faz alguma coisa que não é muito esperada da função que ela ocupa, mesmo que seja uma coisa banal para outras pessoas, isso vira notícia, né? Isso vai aparecer nos jornais. Basta ver, né? Às vezes a pessoa é uma celebridade, ela vai ao banco, né? É a coisa mais normal do mundo, né? Ninguém ir ao banco é notícia, né? Mas tem veículos de comunicação, tem jornais que vão noticiar isso, né? Olha aqui, ó, hoje fulano foi ao banco, né? Tira uma foto dele saindo do banco e isso vira uma notícia pela importância do indivíduo, enfim, porque a pessoa ali envolvida de alguma maneira tem importância que justifica eu falar uma coisa tão banal a respeito dela. Então, o que pode transformar um fato em notícia seria a importância, que importância entre aspas, né, o papel que a pessoa tem na sociedade. O impacto que esse fato tem sobre a nação e o interesse social que isso desperta. Se é uma coisa que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, ou que vai despertar o interesse social, que vai comover socialmente as pessoas, isso também se transforma em notícia, é um fato que vale a pena ser noticiado, por mais banal que seja. A quantidade de pessoas envolvidas ou impactadas, esse é um dos principais critérios de noticiabilidade, né? Às vezes é um fato, a gente não dá tanto valor para aquilo, né? A gente não dá muita bola para aquilo que está acontecendo, mas ele impacta tanta gente, ele vai ter efeitos em tantas pessoas, tem tantas pessoas envolvidas, que não tem como o jornal não falar daquilo. Às vezes você olha assim, poxa,
Estão falando de um protesto que aconteceu lá lá em São Paulo, em alguma rua, alguma avenida lá, enfim, fechou lá a Avenida Paulista e está tendo um protesto lá em São Paulo. Aí você olha o protesto e fala assim, poxa, só tem, né, meia dúzia de pessoas lá, né, não tem quase ninguém nesse protesto e tal, por que a imprensa está falando disso? Às vezes pode ser pelo número de pessoas impactadas, né? O fato daquele protesto ter fechado a rua impactou a vida de um monte de gente que está ali em volta, todo mundo percebeu que estava acontecendo alguma coisa, e aí não tem como a imprensa não falar, né? Porque aquilo foi relevante, aquilo mexeu com a vida de muita gente, mesmo tendo pouca gente lá. O número de pessoas impactadas ou envolvidas também vai transformar um fato em notícia. Se mexeu com muita gente, né, fatalmente aquilo vai se transformar numa notícia. O potencial futuro do acontecimento, a consequência que isso pode ter lá na frente. Se foi um fato banal, uma coisa simples, mas que pode ter uma consequência muito grande lá na frente, isso também vai transformar um fato em notícia. E aí algumas coisas mais técnicas mesmo, da apuração do jornalista. Se eu tenho bastante dados a respeito daquilo, em quantidade e em qualidade, né? Eu tenho informação sobre o que está acontecendo, isso está disponível para mim, isso é atual, né? O fato de eu ter essas informações à minha disposição, em qualidade, em quantidade correta, também potencializa uma coisa se transformar em notícia. Às vezes, uma coisa mais simples ou menos importante, sobre a qual a gente tem muita informação, vira notícia. E uma coisa muito importante, sobre a qual a gente não tem muita informação, não tem como virar notícia. Então, a coisa menos importante passa na frente porque a gente tem mais informação a respeito dela. Então, o jornalista vai julgar tudo isso para decidir o que é notícia e o que não é, né? Que fato que vale a pena transformar em notícia ou não. A adequação desse fato à política editorial do meio de comunicação em questão, né? Então, esse meio de comunicação ele tem uma linha editorial, ele costuma postar coisas ou publicar coisas a respeito de um certo assunto. Se esse fato tiver a ver, né, se tiver aderência a essa tiver adequação a essa linha editorial do veículo, ele tem mais chance de ser noticiado, e também adequação ao público daquele meio de comunicação. Se tem a ver com o perfil do público, se é uma coisa que o público está interessado, aquele fato também vai aparecer lá, também vai ter destaque, tá? Então essa aqui é a lógica, é o mecanismo, é a maneira como a imprensa funciona. O jornalista, então, ele vai escolher quais são os fatos que valem a pena virar notícia. Para isso, ele vai fazer um julgamento, né? Esse julgamento vai respeitar, então, esses critérios de noticiabilidade, valor notícia, e aí, conforme essas decisões são tomadas, ele vai conseguindo, então, pautar as discussões, vai conseguindo dizer para a sociedade quais são os assuntos importantes e quais as coisas sobre as quais a gente deve conversar, né? Que devem ser assunto aí, tá? Essa lógica, essa dinâmica da imprensa acaba despertando a atenção de muita gente, né? Esse fato de pautar a sociedade, de fazer o agendamento, a agenda 7, sobre o que as pessoas vão conversar. A gente só fala a respeito de pandemia, de coronavírus, porque está aparecendo na imprensa. Se não tivesse aparecendo, talvez a gente nem tivesse se dando conta de que está tão grave, de que as coisas podem ir por um caminho ruim aí, né? Muitas vezes a imprensa que coloca isso na nossa frente. Antes de falar das marcas, então vamos conversar mais um pouquinho aí, discutir mais um pouco a respeito dessa importância do jornal, do jornalismo aí, né, da imprensa, no nosso cotidiano e na nossa sociedade. Uma questão que está sendo muito colocada, que está sendo muito discutida, então, a respeito de imprensa, né, a respeito do papel da imprensa, por conta da postura do Donald Trump, do Bolsonaro e tal, né, eles questionam muito a respeito da imparcialidade da imprensa. Eles falam que a imprensa, poxa, a imprensa ela está dando a notícia de um jeito enviesado, ela está puxando a sardinha para o lado dela e tal, né? O que vocês acham disso? Assim, ó, é possível um veículo de comunicação, pensa, sei lá, na Rede Globo, na Folha de Londrina, né? É possível, sei lá, Rádio Jovem Pan, né? Costuma fazer uma cobertura jornalística que é polêmica também. É possível para um veículo de comunicação ser neutro, ser isento, ele contar o fato, ou escolher que fato ele vai contar, só tecnicamente, sem usar nenhuma questão ideológica por trás? O que vocês acham? Tá, então vamos imaginar assim, né? Não é possível, é difícil, né? O jornalista ele vai escolher o que é relevante, né? O veículo vai transmitir aquilo de uma maneira, ele vai escolher as palavras, vai escolher a maneira de dizer aquilo. É muito difícil ele fazer isso sem colocar no conteúdo
aquilo que ele acredita, né? Os valores dele, os princípios dele. Se ele não acredita num certo ponto de vista, fica muito difícil ele narrar os fatos com esse ponto de vista, né? Ele vai narrar a partir daquilo que ele acredita. Vamos pensar então nessa questão política, que eu acho que é a mais polêmica do momento, né? Imagina que existe só esses dois polos políticos, direita e esquerda, né? A gente sabe que a coisa não é bem assim, mas vamos colocar as coisas dessa maneira para ficar bem dual, assim, né? Bem repartida, né? Você tem direita e tem esquerda, você pode narrar os fatos, você pode contar os fatos a partir de um ponto de vista de esquerda, a partir de um ponto de vista de direita. Tem como o veículo de comunicação, o jornal, a revista, né, a rádio, falar isso sem fazer essa escolha, né? Eu vou contar o fato de um jeito que poder ser olhado tanto pela direita, pela esquerda, fica complicado certos fatos, né? Principalmente quando é uma questão social, uma coisa de arranjo da sociedade. O jeito que você conta, o olhar que você tem sobre aquilo, já vai revelar, né, se você tem uma orientação, um pensamento, valores de direita, valores de esquerda, né, porque aquilo é do íntimo, de quem está contando, né, são pessoas contando histórias. Elas vão contar de acordo com o seu viés, né, é impossível. E aí, pensando assim, o que vocês acham? Seria certo ou errado um veículo de comunicação, vamos imaginar uma Rede Globo da vida, né? É certo ou errado ela assumir um lado, ela falar assim, não, eu sou um veículo que tem tal orientação política, defendo tal político, né, tal partido, e é assim que eu vou me comunicar a partir de agora. O que vocês achariam disso? Assim, é uma coisa boa ou uma coisa ruim para um veículo de comunicação fazer? Aí você pelo menos poderia escolher, né? Então eu vou escolher conscientemente, aquele que tem a visão política que eu acho que eu tenho também, né? E aí você toma decisões melhores. Eu coloquei isso em discussão pelo seguinte, né? Aqui no Brasil, pela maneira como a imprensa organizou, pela própria história da imprensa, pela nossa Constituição, né? Pelo papel social que a gente acha que a imprensa tem, a gente ficou com essa utopia, assim, de que a imprensa vai ser isenta, que ela vai ser neutra, que ela não pode tomar partido, que ela está prestando um serviço para a sociedade, então ela tem que ser absolutamente neutra e não julgar os fatos, simplesmente narrar. Mas isso é impossível, isso não existe, isso não tem como, né? Ainda mais que são empresas privadas, que tem dono, tem um dono, tem uma família, tem um empresário, tem um grupo político, não sei, tem alguém, tem uma religião, tem uma igreja, né? Tem alguém por trás daquele veículo de comunicação. Como é que você vai esperar que ele não tenha um lado, que ele não defenda uma ideologia lá? Mas é uma coisa que está mal resolvida no Brasil ainda, quando o assunto é imprensa. Lá nos Estados Unidos isso é bem evidente, assim, você sabe qual canal de televisão é democrata e qual canal de televisão é republicano, né? Se você defende um dos lados, você sabe qual canal de comunicação vai falar coisas que você concorda e qual canal de comunicação vai falar coisas que você não concorda. Aqui no Brasil, se alguém fala isso, né, se uma imprensa toma partido, se uma imprensa escolhe um lado, pronto, né, já é motivo para todo mundo ficar enchendo o saco, né, daquela imprensa, daquele veículo de comunicação. A Veja é a maior revista do Brasil, a revista de maior circulação. Ela claramente tem um lado, né? Ela assumiu um lado do conservadorismo, um lado mais de direita. Ela defende certos princípios que têm a ver com isso. E aí muita gente critica por isso. A Veja é de direita e tal. Que bom que ela decidiu e deixa isso transparente, né? Quando você vai ler, você já sabe. Né? Você já sabe que essa é a postura dela. E você lê se você quiser, né? Se você não quiser, você que leia outro veículo, né? Escolhe outro veículo de comunicação. Mesma coisa a Carta Capital, que daí deixa bem claro que é de esquerda e tal. Né? Se você quer ler uma coisa de esquerda, você tem opção. Você escolhe de acordo com o seu viés, de acordo com a sua percepção dessa questão. Né? É uma discussão que se faz quando o assunto é imprensa, esse papel ideológico, esse papel de orientar as pessoas no que diz respeito a como pensar, né? No Brasil isso não está tão maduro, ainda não está tão claro, né? Mas vamos lá, vamos tocar o barco aí. Jornalismo é escolhas, ele envolve escolhas. Tem pessoas fazendo escolhas. O que a gente vê publicado, né? Aquela parte que a gente vê, que a gente consome da notícia, é a ponta do iceberg, é a última decisão que foi tomada, né? Passou por um monte de filtros, e aquilo é o que ele decidiu publicar daquela forma, escrito daquela maneira, é aquela história contada daquele jeito, né, que ele decidiu publicar. É uma decisão que os jornalistas ali tomaram de acordo com os seus princípios, os seus valores. Mas vamos lá, agora vamos aplicar isso aí ao que interessa para nós, né, que é o gerenciamento de marcas. Vamos ver como que as marcas podem lidar com essa questão.
A gente está falando de construir estima e conhecimento. E como é que as marcas fazem isso? Como é que elas constroem estima e conhecimento? Elas precisam fazer parte do nosso dia a dia. A gente vai se afeiçoar, se apaixonar, né, ter estima por uma marca com quem a gente convive, que está perto da gente, que tem motivo para a gente ter esse afeto. A gente vai conhecer, a gente vai ter familiaridade, conhecimento com uma marca que faz parte do nosso dia a dia, com quem a gente convive, né? A gente conhece coisas com as quais a gente convive, que a gente tem contatos repetitivos, que você está sempre ouvindo falar, que você está sempre conversando a respeito daquilo. Para uma marca conseguir isso, estima e conhecimento, ela precisa se relacionar com a gente, muito perto de nós. Não só falando dos seus produtos, mas falando de fatos relevantes. Então, falando de como que foi a vida dela, o que ela está fazendo da vida, né? Como que ela toca as suas atividades, né? Como é que ela funciona, quais são os projetos, o que ela está falando. A gente vai ter estima e conhecimento por uma marca quando for uma coisa meio um diálogo aberto, assim, um diálogo franco, né? De uma marca que a gente ama e estima e tem conhecimento, a gente espera alguma coisa parecida que um papo mesmo, né? Uma conversa. E aí, o que você está fazendo, né? Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas perspectivas? O que você está pensando da vida? Quais são as dificuldades que você está enfrentando? Quando você começa a ter esse tipo de informação, esse tipo de contato com uma marca, aí é que você desenvolve estima e conhecimento por ela. É uma coisa bem... A relação fica mais pessoal, né? Você personaliza, você transforma, você humaniza, né? Você olha para aquela marca de um jeito mais humano, a ponto de você conhecer com profundidade, ter familiaridade com ela e ter sentimentos por ela, ter estima por aquela marca. Então, por isso que a gente viu aqui, né, desse papel do jornalismo, da imprensa, a imprensa consegue fazer isso. A empresa tem potencial para isso. A empresa escolhe quais são a imprensa, né? Imprensa escolhe os fatos que ela vai contar para a gente. Quando ela faz isso, ela conquista nossas mentes e os nossos corações. Ela vai, então, ter esse potencial, né? Ter essa possibilidade de construir conhecimento e estima de uma marca, de qualquer coisa, na verdade, na mente das pessoas que acompanham aquela imprensa. Então, a gente sabe que a imprensa, o jornalismo, a maneira como o jornalismo funciona, né, a dinâmica do jornalismo, como a gente viu aí, da imprensa, ela pode sim construir a reputação das marcas, ela pode construir a estatura da marca. Enquanto que lá na força da marca, na diferenciação e relevância, a empresa mostrando força, a empresa se mexendo, a empresa se lançando para o mercado, aqui na estatura da marca, ela vai conseguir isso mais indiretamente, ela vai conseguir isso a partir do relacionamento. E se a gente começar a ver coisas dessa marca na imprensa, você vai assistir um jornal na televisão, estão falando daquela marca. Você vai ler uma notícia na internet, estão falando daquela marca. Você está olhando suas redes sociais e virou e mexeu, aparece um post lá de alguém comentando o que aconteceu com aquela marca. Esse relacionamento mais perto, mais humano, que a imprensa, o jornalismo consegue fazer, é o que vão provocar, é o que vão oferecer para a empresa, vai construir para a empresa a sua reputação, a sua estatura. Eu coloquei exemplos aqui de a gente ver um pouco de como que isso é feito hoje em dia, né? Como é que essas coisas acontecem hoje em dia. Como eu falei, né, a imprensa, essa ideia que a gente tem de imprensa, ela pulverizou muito nos últimos anos. Antigamente a gente sabia muito bem o que é um jornal, né? O que é um jornal? É um veículo de comunicação. Antigamente era impresso, né? É um veículo de comunicação impresso, aquele papel lá que a gente recebe todo dia em casa, aquilo é um jornal. Hoje em dia aquilo não existe mais, né? Não tem mais jornal impresso, é raro, né? Não se faz mais jornal impresso, é muito, muito difícil a gente perceber isso. Mas o que acontece? Você tem outros veículos de comunicação, outros canais de comunicação que assumiram uma parte dessa demanda. O jornalismo não acabou, ele só mudou de formato, né? Ele mudou de lugar, ele está funcionando de maneiras diferentes, em canais diferentes. Se você tem um canal no YouTube e esse canal é popular, né, e você escolhe o que você vai postar naquele canal, você escolhe as suas pautas, né, você decide o que você vai mostrar lá, o que você está fazendo? Né, você está escolhendo quais são os fatos relevantes, quais são as coisas relevantes daquele dia, para contar para a sua audiência. E fazendo isso, você está disputando as mentes e os corações dessas pessoas. Se no seu canal no YouTube, se no seu perfil no Instagram, no seu blog, sei lá onde, né?
você consegue a atenção das pessoas, tanto de maneira racional como de maneira emocional, de certa maneira você está sendo imprensa, você está fazendo jornalismo, né? Essa é a nova natureza do jornalismo, é a maneira como ele mudou. Vocês conhecem esse canal aqui? Esse aqui é do Coisa de Nerd, né? Mas é um casal, né? Esse aqui é o Leon e tem a Nilce, que é a esposa dele. Enfim, eles moram no Canadá, são brasileiros, né? Mas moram no Canadá. E tem alguns canais. Esse aqui acho que é um dos mais populares dele, assim, né? Por que eu postei eu peguei esse recorte aqui, exatamente isso aqui, né? Porque aleatoriamente aí, recentemente, ó, esse print acho que eu fiz ontem, não sei se foi ontem, acho que foi. Então, um vídeo de 3, 4 dias atrás, um vídeo de 3 semanas atrás, né? Então, bem recentemente, ele postou lá no canal dele, é um canal que ele fala bastante de tecnologia, enfim, ele explica bastante coisa sobre tecnologia e tal. Ele fez 2 vídeos falando de coisas que você pode fazer com o Windows 10, no canal dele, que é um canal de tecnologia, que ele dá várias dicas, fala de celular, fala de um monte de coisa, de televisão, de câmera, enfim, tudo que relaciona com tecnologia, ele acaba falando. Não só disso, fala de cinema, enfim, é um canal bem aleatório, assim, né? Fala de coisas bem diversas. Mas ele postou 2 vídeos lá, falando de coisas que dá para fazer com o Windows 10. Olha, se você tem um computador com Windows 10, você pode fazer isso, 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 tem essas funções aqui e tal, você pode colocar isso, pode colocar aquilo. Percebe? Isso aqui, contado dessa maneira, é exatamente isso aqui que a gente está falando, né? As marcas fazendo parte do dia a dia das pessoas, né? E se relacionando com elas. As marcas comendo pelas beiradas, né? Elas vão chegando perto das pessoas, elas vão se aproximando. É como se a marca dissesse assim, olha, posso entrar na sua rodinha, né? Posso fazer parte do seu dia a dia? Você me dá licença para eu sentar aqui perto de você e a gente conversar um pouquinho, né? Eu te falar algumas coisas? A Microsoft pagou para ele fazer esses vídeos, né? Então, esses 2 vídeos aqui são vídeos comerciais, são vídeos que eles, enfim, eles foram remunerados, ele foi remunerado para fazer esse roteiro, para contar isso, né? E ao invés da marca fazer um anúncio, fazer uma propaganda para a gente, uma pessoa que está fazendo o papel de jornalista aqui, eu não sei se a formação dele exatamente é jornalismo, né? Mas ele que está contando os fatos relevantes do dia para nós, né? Ele está fazendo o papel de jornalista, de certa maneira, ele está falando da marca. Então a gente tem um contato indireto, né? A gente não está sendo impactado direto pela força da marca, eu estou sendo impactado pela estatura, pelo direito que essa marca conseguiu de se aproximar de mim ali de certa maneira. Então esse é uma coisa que o jornalismo consegue fazer também. Se você consegue colocar a sua marca na boca de jornalista, ela vai chegar de um jeito diferente para o consumidor, né? O consumidor vai olhar aquilo de outra maneira. E como o jornalismo pulverizou, qualquer um que é popular, qualquer um que tem um canal popular é mídia, é meio de comunicação e pode ser o porta-voz das notícias, pode ser quem conta, pode ser quem narra, né? Nesse caso aqui, um canal lá de vlog, de tecnologia, acabou sendo porta-voz do Windows, está contando coisas ali do Windows. Eu assisti um desses vídeos aí e fiquei surpreso, faz tempo que eu não uso o Windows, e aí eu vi certas coisas lá e falei, nossa, o Windows está bem diferente hoje desde a última vez que eu usei, né? E com isso eu conheci um pouco mais da Microsoft, né? Um lado da Microsoft que eu não conhecia ainda, porque eu estava desatualizado. Nesse momento eu tenho mais conhecimento, mais familiaridade com a Microsoft, porque ela chegou para mim desse jeito, né? Dessa maneira aqui. Eu coloquei alguns outros exemplos aqui, né? De como que isso acontece, ó. Aqui tem alguns canais que fazem isso. O canal Falando de Carros, é um canal que tem mais de 200 mil inscritos. Peguei bem aleatoriamente lá no YouTube, né? Mas o que acontece aqui com esse canal? Então você tem jornalistas, eu não sei exatamente se é jornalista, né? Mas a pessoa está fazendo o papel de jornalista, de contar as notícias. Ela pega carros e vão explicar para a gente o que aquele carro tem, o que aquele lançamento tem, ao ponto das marcas mandarem o carro para ele. Ó, eu quero que você faça um review do meu carro, eu quero que você fale do meu carro para os consumidores. Aí não é a marca falando para você, né? É o jornalista contando, a marca vai se aproximando, né? Então, cada vídeo aqui é ele explicando algum detalhe de algum carro que provavelmente a empresa pagou, né? A marca pagou para ele contar. Mesma coisa esse aqui, ó, escolha segura, mais de 1 milhão de inscritos, qual notebook comprar? 189 mil inscritos, que fala de computador, né? As marcas mandam o computador para ele falar a respeito daquela marca. Então, olha aqui, ó, estou lançando esse computador novo, eu quero que você conte, fale para as pessoas aí a respeito desse meu computador. E esse aqui é um canal de jogo, né?
11 milhões de inscritos, né? Que é a mesma coisa também, né? As marcas de pessoas que têm jogos, né? As produtoras de jogos, paga o cara para ele fazer gameplay ali, para ele falar do jogo, né? E mostrar o jogo para a comunidade, né? Para a comunidade conhecer o jogo dele. Essas pessoas hoje em dia estão fazendo o papel de jornalista, né? Estão fazendo o papel de imprensa. Elas que trazem para a gente as novidades do mercado. Elas decidem, por algum critério de noticiabilidade, que muitas vezes aqui não é tão claro quanto era antigamente, que esses fatos aqui são os fatos relevantes que a gente deveria conhecer. E assim, de certa maneira, isso é imprensa também. Tá? Então, isso que a gente está contando aqui, apesar de ser uma coisa que foi pensado lá para o jornal impresso, hoje mudou de lugar, mas ainda é assim que rola, né? Ainda acontece, a gente ainda tem essas possibilidades. Se você quer construir estima e conhecimento para a sua marca, procure os canais, né? Veja os canais que se comunicam com o seu consumidor e se insere na conversa, né? E faça parte da conversa. Convença o jornalista, o decisor, a pessoa que escolhe o que vai ser contado lá, que o seu fato é relevante, né? Que aquilo que você tem para mostrar vale a pena, que o produto que você quer trazer é interessante para quem está ali, para quem está vendo aquele canal. A gente consegue despertar o interesse do jornalista, seja lá quem for, do influencer aí que estiver colhendo o que vai ser dito, né? Com uma ação da empresa. Eu consigo ir lá e falar, olha, por favor, coloque um vídeo sobre o meu produto, por favor, escreva sobre o meu produto no seu blog, né? Faça um review do meu produto aí no seu canal do YouTube. Mas também acontece, né, por outro lado, quando as empresas fazem coisas que não são muito legais, né, coisas que afetam negativamente a sociedade, então quando ela causa algum prejuízo, quando ela faz alguma coisa não muito boa, naturalmente também isso vai despertar o interesse da imprensa e do jornalismo. Naturalmente, os jornalistas e os veículos de comunicação vão querer falar a respeito dessa coisa ruim, né, que essa empresa está fazendo. Basta fazer uma cagada para a empresa estar em todos os veículos de comunicação no dia seguinte. Né? O jeito mais fácil de você chamar a atenção da imprensa é fazendo coisa errada, né, fazendo coisa ruim. Certamente todos os canais vão querer falar de você, né, quando você faz alguma coisa errada. Então a gente tem esses dois lados, essas duas maneiras de se comunicar com a imprensa. Ou ela vai se interessar por mim, porque eu estou fazendo alguma coisa errada, né, porque eu estou fazendo alguma coisa que causa um prejuízo para a sociedade, ou eu vou querer que ela fale bem dos meus produtos, eu vou querer que ela fale para os consumidores a respeito daquilo que eu estou fazendo. O que a gente chama de assessoria de imprensa é esse papel de tentar fazer a imprensa, os jornalistas, falar da parte boa, né? Falar bem, porque quando tiver que falar mal, ele vai falar naturalmente, eu não preciso convencer ele muito. Exemplo aqui, né? O caso do Madeiro, lá do cara do Madeiro, né? Falou besteira lá no começo da pandemia, que deveria abrir, porque só ia morrer 7, 8 mil pessoas, né? E onde já se viu fechar tudo por causa de 7, 8 mil pessoas e tal. E aí agora ele abriu, né? Curitiba liberou lá para ele abrir as lojas, ele abriu e ficou assustado, surpreso, porque as pessoas não foram, né? Mesmo ele abrindo a loja, as pessoas não foram lá, né? Ele ficou surpreso. Quando a gente olha para isso, a gente vê que a imprensa deu publicidade, né? A imprensa fez uma cobertura enorme sobre o caso do Madeiro, de um jeito bem negativo, de um jeito bem ruim, né? De um jeito que deu uma queimada na marca, assim. A gente tem que ver como é que vai ser, né? Como é que vai continuar e tal, qual vai ser a sequência disso, mas a princípio essa marca foi bastante arranhada, foi bastante prejudicada, né? A imprensa olhou com olhos negativos, né? Chamou a atenção da imprensa, foi parar em um monte de jornal, só que eu peguei um aleatoriamente na internet, o Estado de Minas, mas vários outros jornais falaram disso, desse lado negativo que essa empresa está passando por conta do discurso do seu proprietário lá, né? Então a imprensa vai falar bem e vai falar ruim. Se ela achar que é relevante, se ela achar que interessa para o público, se passar por algum critério de noticiabilidade, se o jornalista entender que aquilo tem valor de notícia, ela vai falar. O nosso trabalho como assessoria de imprensa, como assessor de imprensa, né, ou o que é assessoria de imprensa, é você tentar fazer a imprensa falar bem, né, convencer a imprensa a falar bem também. Se você deixar por conta da imprensa, ela só vai falar mal, ela só vai falar as coisas ruins. Se você não ajudar, se você, até coloquei aqui, né? O que é assessoria? O que significa assessorar? Significa ajudar, auxiliar, né?
O que é assessoria de imprensa? Você ajudar o jornalista, você vai assessorar o jornalista, você vai auxiliar o jornalista a fazer o trabalho dele. Não que ele não saiba fazer o trabalho dele, mas é que você quer que ele fale bem de você, né? Então você vai ajudar ele nisso. Você vai dar um empurrãozinho lá para ver se ele fala bem da sua marca, da sua imprensa. É isso que a assessoria de imprensa faz. Isso quando ligado a uma marca comercial, uma marca que vende produtos. Quando é uma marca governamental, uma marca sem fins lucrativos, acontece também assessoria de imprensa, né? Mas nem sempre vai ter esse viés aqui de tentar falar bem. A assessoria de imprensa é esse trabalho que é feito por um profissional de comunicação de ajudar o jornalista a decidir o que é relevante, a tentar mostrar para o jornalista que uma coisa que a empresa está fazendo, que a marca está fazendo, olha, minha marca tem esse projeto aqui, minha marca está fazendo essa ação, eu estou ajudando aqui, estou ajudando lá e tal, né? Tenho essa boa prática, essa boa ação, desenvolvi uma tecnologia nova, enfim, sei lá, estou fazendo alguma coisa relevante. O papel do assessor de imprensa vai ser mostrar isso para o jornalista. Jornalista, eu acho que você deveria olhar para essa notícia aqui, para essa matéria, porque ela é relevante. Eu estou conseguindo mostrar aqui que eu estou fazendo um papel relevante. Eu estou, de alguma maneira, fazendo uma coisa que as pessoas vão querer saber, né? Então, se as pessoas vão querer saber, eu gostaria que você contasse isso, que você dissesse isso para as pessoas. Agora, o que acontece em relação ao exercício dessa atividade, né? Quem faz? Eu coloquei essa pergunta aqui. Quem que faz assessoria de imprensa? Quem que é o responsável por fazer assessoria de imprensa? É uma atividade de comunicação, né? Você está se comunicando com a imprensa, você está conversando, se relacionando com um órgão de imprensa, com um veículo de comunicação. Esse trabalho, então, é um trabalho de comunicação, é uma atividade de comunicação. Mas dentro do escopo da comunicação, quem faz, né? Quem que deve ser o profissional? O que a gente estava conversando antes de começar a aula, né? Qual que é o profissional de comunicação que vai fazer essa assessoria, que vai ajudar o jornalista? Poderia ser o Relações Públicas? Poderia, muitas vezes né? Como a gente viu lá, o Relações Públicas, ele tem como objetivo conseguir a boa vontade dos públicos. Eu quero que o público tenha uma boa vontade em relação àquilo que eu faço. Pô, se eu quero que o jornalista fale bem de mim, se eu considero que a imprensa é um público meu, né? Eu estou querendo a boa vontade da imprensa. Eu estou querendo que a imprensa olhe para mim com bons olhos, né? Que ela fale coisas boas a meu respeito. Então, sim, pode ser um trabalho de relações públicas. Na assessoria de imprensa é um trabalho que pode ser feito pelo relações públicas, sem problema. Pode ser feito pelo publicitário? Olha, não é tão comum, né? Não é tão a gente não costuma ver isso com muita frequência, né? Não é tão frequente no mercado. Mas poderia ser? Poderia, né? Por quê? Porque quem vai decidir se aquilo é notícia ou não, se tem critério de noticiabilidade, se não tem, se vai ser informado para o público ou não, né? Não é o publicitário, é o jornalista. O jornalista, o publicitário ou o assessor de imprensa estaria só oferecendo matéria-prima, né? Eu só estou dando informação para o jornalista trabalhar. Então, a princípio, poderia ser qualquer profissional de comunicação. Mas é uma área que é muito disputada, é uma área que tem muita controvérsia no mercado, né? A gente vê que é bem acirrada as disputas aí de quem vai fazer a assessoria de imprensa. Eu sempre conto essa história, às vezes, quanto mais o tempo passa, menos sentido isso faz, né? Mas enquanto eu estudava, né, eu estudava Relações Públicas lá na UEL, o curso de jornalismo era bem próximo, algumas disciplinas, inclusive, a gente fazia junto, né? Então, tinha disciplina que juntava a turma de jornalismo e relações públicas, caminhava junto por um tempo lá, então a gente tinha contato, a gente sabia exatamente quem eram lá os alunos de jornalismo e tal, e relações públicas, né? Num determinado dia, no intervalo lá das aulas, eu vejo duas pessoas brigando no corredor, né? Brigando mesmo, assim, de vias de fato, né? Um tentando derrubar a outra, segurando na camisa da outra, assim. E aí vim saber que o motivo da briga, o motivo da discussão dos dois, era um estudante de jornalismo, um estudante de relações públicas, que começaram a brigar porque eles começaram a conversar a respeito disso. Se quem faz assessoria de imprensa é jornalista ou relações públicas. O jornalista dizendo que o relações públicas não pode fazer, o relações públicas dizendo que ele podia fazer também. Olha o nível, né? É uma discussão bastante polêmica na nossa área, né? Bem polêmica. Mas, enfim, a princípio, o assessor de imprensa não faz o trabalho de imprensa, né? Ele não é o que vai decidir o que é notícia ou o que não é. É um profissional que vai oferecer matéria-prima para o jornalista, ele vai manter o jornalista informado.
Aí como ele vai fazer isso e tal, né? Quem é que vai fazer exatamente? Qualquer profissional de comunicação, na minha opinião, vai saber, né? Vai conseguir ter esse papel, vai conseguir desenrolar isso de alguma maneira. Eu peguei um exemplo aqui, deixa eu só mostrar isso aqui também. Eu acho que agora é o momento. Eu peguei aleatoriamente, eu abri lá, isso aqui é um jornal, é um cliente meu, né, eu trabalho com eles e tal, e aí eu abri lá o jornal deles, está lá, uma notícia publicada dia 19, agora recente, né? E olha a notícia, a empresa londrinense de engenharia conserta equipamentos hospitalares em ação voluntária. Por que diabos um jornal vai querer falar disso? Né? Por que o jornal vai falar disso? De onde que veio essa informação? Como é que isso aconteceu? Como é que isso veio parar aqui no jornal? Isso aqui é claramente uma matéria que veio por meio da assessoria de imprensa. Então, alguma assessoria de imprensa pegou essa informação e mandou para o jornal. O jornalista lá no jornal recebe essa informação, ele fala, olha, chegou, né, a assessoria de imprensa da empresa tal aí, está me mandando uma informação, eu preciso decidir se isso entra no jornal ou se não entra. Aí eu vou passar isso aqui pelo crivo de dos critérios de noticiabilidade. Eu vou ver isso aqui tem potencial para ser notícia, afeta muita gente, tem alguma pessoa importante envolvida, tem potencial social? Opa, tem potencial social. Está falando aqui de consertar equipamento de hospital voluntariamente. Isso aqui tem muita relevância social. Então, pronto, beleza, notícia. Aí o jornalista pega essa informação e transforma numa notícia. Nesse caso aqui, é uma empresa que chama Aceno, né? Que está fazendo essa ação. Ela apareceu até a marca, aparece o nome da empresa na notícia, né? Legal. O jornal optou por manter, tem jornal que acaba ocultando, que acaba escondendo o nome da empresa, né? Nesse caso que ele manteve. Aí conta a notícia e tal, beleza, e no final tá lá, qual que é a fonte? De onde que veio essa informação? A SIMP. O que é a SIMP? Assessoria de imprensa. Então, a assessoria de imprensa de alguém, de quem? Do CREA Paraná. CREA é o Conselho Regional de Arquitetura, né, Arquitetura e Engenharia. O CREA tem um assessor de imprensa trabalhando lá, que preparou essa nota, preparou essa informação e mandou para o jornal. O jornalista do jornal recebeu, achou que era uma coisa legal de publicar e mandou ver, né, e colocou no jornal. Aí publicou essa matéria no jornal. Esse é o percurso, é o caminho da assessoria de imprensa, né? Assim que as coisas funcionam. Então, quem que pode fazer? Né? Quem faz assessoria de imprensa? Faz assessoria de imprensa quem é o responsável pela comunicação, né? Quem está cuidando da comunicação daquela imprensa, daquela marca. É ele que vai decidir, então, o que vai ser mandado para o jornal, para o veículo de comunicação. Algumas questões assim importantes, relevantes. Lá atrás, né, no começo, quando começa a ter essa atividade de assessoria de imprensa, aconteceu um conflito mais ou menos assim, ó. Então, um jornalista, né, pensa, um jornalista, ele trabalhava num jornal. Então, o papel dele era publicar as notícias no jornal, decidir o que ia ser publicado no jornal. Só que daí esse cara vai lá e faz um concurso público e começa a trabalhar de assessor de imprensa para um órgão público. Só que ele consegue conciliar as duas profissões, ele consegue conciliar os dois trabalhos. Dá tempo lá, de repente é meio período cada um, né? O jornalista normalmente trabalha mais tarde, porque ele pega as notícias do dia, prepara para ser publicada no dia seguinte, enfim. Ele conseguia trabalhar nos dois lugares. E aí esse cara trabalhava de manhã num órgão público e à tarde, à noite, ele trabalhava no jornal. E aí o que ele fazia? Lá no órgão público, ele preparava material de assessoria de imprensa para mandar para o jornal. Aí ele mandava para o jornal. À tarde, ele ia trabalhar no jornal, ele mesmo pegava a informação que ele fez e publicava no jornal. Escolhia colocar no jornal. E aí, isso claramente é um conflito de interesse. Né? Ele mesmo estava decidindo sobre o critério de noticiabilidade, né? Sobre a notícia, sobre se aquela nota que ele mesmo fez ia virar notícia ou não. Aí perde o sentido, né? E a coisa não funciona tão bem. Aí não está passando por esse filtro. Por isso, né, por conta desse conflito de interesse, que até isso meio que está em desuso e tal, mas a profissão de jornalista ela tem uma restrição de carga horária, né? O jornalista não pode trabalhar mais do que X horas por dia lá. Porque se ele pudesse trabalhar 40 horas semanais e tal, aí ele consegue fazer esse tipo de jogada, né? Ele consegue trabalhar na empresa e na imprensa ao mesmo tempo. Então isso é meio que proibido para o jornalista, né? O jornalista não pode fazer isso. Outros casos, em Portugal, jornalista, só tem registro de jornalista, só pode se chamar de jornalista se o cara trabalha na imprensa. Se ele sai da imprensa e vai trabalhar como assessor, ele tem que rasgar o diploma, não, mas
a carteirinha de jornalista dele. Ele deixa de ser jornalista. Aí não é jornalista mais. Só vai ser jornalista se você é a pessoa que decide a noticiabilidade das coisas. Então, tem bastante conflito na nossa área a respeito disso, né? Só para a gente se familiarizar com isso. Mas o que é importante para nós? Como faz, né? Como é que é feita, então, a assessoria de imprensa? Qual que é o trabalho prático do assessor de imprensa? Como é que as marcas se beneficiam disso? Para as marcas, como a gente falou, o benefício da assessoria de imprensa vai ser conseguir que a imprensa fale coisas boas, conseguir fazer a imprensa falar bem da gente de algum momento. E aí eu tenho algumas ferramentas que eu uso para isso, né? Algumas das mais comuns, das clássicas, aí são essas aqui. Eu vou preparar um press kit, né? O que é um press kit? É um material que eu já tenho pronto de antemão para mandar para a imprensa, sempre que eu achar necessário. Então, alguma coisa contando a história da minha empresa, falando a biografia dos fundadores, dos donos da empresa, contando sobre algum projeto que a empresa tem. Então, é um material pronto lá, fixo, que eu tenho, posso atualizar de vez em quando, mas que sempre que necessário eu mando esse material para a imprensa, sempre que eu conheço um jornalista novo, eu encaminho para ele, né? Sempre que abre um canal novo de comunicação, eu mando para lá. Então, é um kit lá de materiais, de coisas que eu tenho prontas já, para manter a imprensa informada sobre o que eu tenho. Fazer esse kit, né, montar esse material, é um trabalho que o assessor de imprensa faz. Sobre as coisas do dia a dia, né, sobre as movimentações do dia a dia da empresa, os fatos diários que a empresa está falando, que está fazendo, né? O assessor de imprensa vai montar press releases. O que é um press release? Um release é uma coisa prévia, né? É uma coisa que vem antes. É a prévia da notícia. É aquilo que a gente viu no exemplo ali do Jornal União. Então, o assessor de imprensa, ele fez um release, ele fez um resumo, ele fez uma prévia de uma coisa que pode vir a ser uma notícia. Aí eu mando isso para o jornalista vai decidir se aquilo é notícia ou não, ele vai ajeitar o texto lá do jeito que ele achar melhor, né? E vai transformar aquilo numa notícia de fato. Então, press release é uma quase notícia. É o assessor mandando subsídio diretamente para o jornalista sobre algum fato, alguma coisa que a empresa está fazendo. O assessor de imprensa, muitas vezes, vai ser o porta-voz, né? Ele vai ser a voz da empresa quando a imprensa procura. Quando a imprensa vem conversar com a empresa, falou, o que vocês estão fazendo? Vi que aconteceu uma coisa errada lá e tal. Quem atende, quem fala com a imprensa, né, quem vai conversar com o repórter, quem vai dar entrevista, muitas vezes é o assessor de imprensa. Ou alguém que ele treinou, né, alguém que o assessor de imprensa treinou. Por isso que vem aqui essa última aqui, ó, Media Training. O assessor de imprensa, como ele conhece a imprensa, como ele sabe como que o jornalista trabalha, ele tem o papel também de treinar quem vai ser esse porta-voz, quem vai dar entrevista, quem vai fazer as coletivas. Se não vai ser ele tem que preparar os executivos da empresa para isso. Quando a gente vê um diretor de empresa, alguém dando uma entrevista, certeza que ele passou, assim, quando é bem, né? Quando ele faz isso bem, quando ele conversa bem, quando ele atende bem o jornalista, certeza que ele passou por um treino que o jornalista preparou. Ele falou, olha, você vai responder dessa maneira, né? Não fica bravo, né? Não mente, o jornalista está querendo te pegar, né? Não deixa ele te pegar, conversa direito com ele e tal. Então é papel também do assessor de imprensa treinar as pessoas. Percebe? Então, dessa maneira aqui, eu vou facilitando o trabalho do jornalista. É isso que é assessoria de imprensa. Eu vou dando material, dando subsídio, me mantenho à disposição, me mantenho aberto para o jornalista ter o que falar de mim, né? Se ele vai falar ou não, se ele vai decidir falar ou não, é para ser uma decisão dele, eu tenho que deixar com ele, né? É uma coisa que não deve ser forçada. Mas a primeira coisa para ele decidir falar bem de mim é ele ter informação, ele ter dados, ele ter acesso. Então, o que o assessor de imprensa faz é oferecer isso para o jornalista. Olha, está tudo aqui, tudo que você precisa para falar bem de mim está aqui, está à sua disposição, né? Se você está precisando aí de alguma notícia para preencher o seu veículo de comunicação, pode contar comigo que eu estou aqui à disposição para ocupar esse espaço. Esse é o papel do assessor de imprensa. Aí a gente entra num último assunto aí, né, que é outro universo aí para a gente conversar a respeito dessa relação da empresa com a imprensa, né, com os jornalistas, que são os momentos de crise, é quando acontece alguma crise. E especificamente uma crise de comunicação, né? Não estamos falando de crise financeira, né? Nada disso, mas uma crise de comunicação. Alguma coisa que desperte, então, uma crise de imagem ou uma crise de opinião pública. É quando a imagem da empresa é arranhada, as pessoas passam a ter uma percepção ruim a respeito da empresa, né?
Ou problema com a opinião pública. A opinião do público, a opinião das pessoas a respeito da minha empresa está ruim. Elas estão achando que eu sou uma empresa ruim. Elas estão pensando, estão falando, né, que eu sou uma empresa que não faz coisas boas e tal. Então o público está com uma opinião desfavorável, uma opinião ruim a respeito daquilo que a empresa faz. Certos fatos, certos acontecimentos vão provocar, então, esse tipo de crise, né? Então, conjuntos de eventos que podem diminuir a estima ou gerar um conhecimento negativo para a marca, vão representar, então, uma crise de imagem, uma crise de comunicação, uma crise de opinião pública para aquelas marcas. Quando acontece alguma coisa ruim com a empresa, pode ser que ela fez alguma coisa ruim, que ela se meteu em alguma coisa ruim, ou alguma fatalidade aconteceu, né, que envolveu o nome daquela empresa, isso vai ter duas consequências. Ou vai diminuir a estima, lembra que estima é amor lá, né? O Acker vai chamar de amor também. Então a empresa pode fazer uma coisa ruim e a partir de agora o amor acabou, né? As pessoas não amam mais aquela marca. As pessoas, pelo contrário, têm ódio, né? Têm rancor, têm raiva daquela empresa. E aí, um pilar inteiro lá do BAV, que seria o pilar da estima, você não tem mais como construir, você nunca mais vai ter essa resposta, nunca mais é muito tempo, né? Mas pelo menos por enquanto você não vai ter mais essa resposta afetiva, você vai ter uma resposta negativa. As pessoas, ao invés de te amar, ao invés de ter estima por você, vão te odiar, né? Vão ter ódio do que você faz. Uma crise de imagem, uma crise de opinião pública, são casos onde diminui a estima. E aí, se você travou isso, né? Se você não vai mais ter estima, se as pessoas não vão te estimar mais, você comprometeu totalmente a estatura da marca. Você não vai ter como construir a estatura da marca. E aí, no Power Grid da marca lá, né, a marca regride, ela perde a estatura que ela já tinha. E ela vai entrando nos quadrantes mais ruins lá do BAV. A mesma coisa, se ela faz uma coisa ruim, as pessoas vão conhecer, as pessoas vão saber daquela marca. Pensa assim, ó, a imprensa começa a falar mal de uma marca que você nunca tinha escutado falar na vida. Você nem sabia que aquela empresa existia, mas daí se mete no escândalo lá, faz alguma corrupção, alguma coisa assim, e aí todo dia a imprensa começa a malhar essa empresa, falando mal dela, falando coisas ruins a respeito dela. Daqui a pouco todo mundo conhece essa empresa, todo mundo tem familiaridade com ela, todo mundo lembra dela, todo mundo sabe que ela existe. Só que é um conhecimento negativo, é uma familiaridade ruim por coisas ruins. Né? Mais uma vez, isso vai minar, vai drenar a estatura da marca, vai acabar com a reputação dela. É por isso que crise de imagem, crise de opinião pública é tão grave, é tão sério. O papel do assessor de imprensa junto com relações públicas é justamente de evitar ou gerenciar esses momentos onde a crise acontece. Né? A empresa tem que ter essa defesa, ela tem que estar preparada para se defender quando uma crise de imagem, uma crise de opinião pública acontece. E essa defesa vem por meio das relações públicas e por meio da assessoria de imprensa. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, peguei essa imagem. Certamente, quando começa a falar esses nomes aqui, a gente conhece, a gente tem conhecimento, são nomes que são familiares para nós, né? Mesmo a gente não sendo desse meio, mesmo a gente não sendo cliente dessas marcas, mesmo a gente nunca tendo feito negócios com ele, né? Mesmo e nunca vai fazer, talvez, né? Mas aqui são algumas das construtoras, das empreiteiras aí, que se queimaram no lance da Lava Jato, lá, né? Que se meteram, enfim, escândalos de corrupção e tal, que se corromperam lá com o governo. Camargo Correia, Toio Central, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, Engevix, né? A gente vê os jornalistas falando negativamente dessas empresas por muito tempo. E são marcas que se tornaram familiares, a gente conhece. Quem no Brasil que nunca ouviu falar de UTC, de Odebrecht, de Queiroz Galvão, de OAS, né? Só se tiver muito alienado mesmo, muito por fora assim, do que está acontecendo. Então, mesmo pessoas que não são da área conhecem, mas é um conhecimento ruim, um conhecimento negativo. Você conhece um lado obscuro dessas marcas. Isso não contribui para gerar reputação. Pelo contrário, constrói uma reputação negativa. Isso drena a reputação da empresa. Então, essas empresas aqui passaram por crises. Crise de opinião pública, crise de imagem, e algumas delas não conseguiram sair daqui até hoje. Outra empresa que passa por isso, né? A Vale, com os vazamentos lá, né? Com a questão lá de Brumadinho, de Mariana e tal, são marcas que
a gente olha com ódio muitas vezes, né? Cara, que coisa que essa empresa fez, né? Que coisa ruim que essa empresa fez. O jeito de sair disso, a maneira que essa empresa vai ter, se ela quiser, né, de alguma maneira, recuperar essa marca ou manter essa marca ativa no mercado, é com trabalho de relações públicas e assessoria de imprensa permanente de gestão de crise, de gerenciamento de crise, de cuidar para que os efeitos dessa crise de imagem passem, né, e diminuem, e que a marca reconquiste a admiração das pessoas, o que é muito difícil, né, muito complicado. Aqui tem um exemplo que é clássico, eu coloquei esse exemplo aqui porque ele é sempre citado quando fala disso, de crise de opinião pública, crise de imagem, que é o exemplo da TAM. A TAM, ela teve, alguns anos atrás aí já, alguns acidentes, aqui estão os dois que foram mais relevantes, mais noticiados. Essa primeira foto aqui de cima é de um acidente que aconteceu com um avião Fokker 100, que é um avião um pouquinho menor lá. Foi lá em São Paulo também lá em Congonhas, no ano de 96. Esse avião estava decolando e aí não conseguiu decolar e caiu em cima de umas casas lá. Ele decolou e já caiu perto ali do aeroporto mesmo, em cima de algumas casas lá em São Paulo. E aí 99 pessoas morreram. Olha o tipo de imagem. Destruído a reputação da empresa, né? Causado uma imagem muito negativa para ela. Mas já a gente fala mais disso. E esse outro caso aqui, esse outro exemplo, também lá em Congonhas, mas daí do outro lado da pista. Esse primeiro foi para um lado, esse outro aqui foi para o outro lado da pista, mas no mesmo aeroporto. E aí em 2007, né, um Airbus 320, que daí é um avião maior, ele foi pousar, bateu na pista lá, né, a gente viu isso acontecer também, a gente viu isso na TV, não conseguiu frear, passou reto, né, passou por cima aqui da avenida e trombou no prédio aqui, que era um prédio da TAM mesmo, um prédio de cargas, né? E aí morreu 199 pessoas nesse acidente aéreo. Algumas pessoas, inclusive, morreram não porque estavam no avião, mas porque estavam no prédio aqui, né? E acabaram morrendo também. Então, duas tragédias, né? Duas coisas imprevisíveis, imponderáveis e tal, que não tem como a empresa prever, mas também não tem como ela evitar completamente. Se você é uma companhia aérea, o que você tem que saber? Pode cair um avião, né? Pode acontecer de cair um avião. Né? Para cada tipo de empresa que você tem tragédias já que são, de certa maneira previsíveis, né? Se você tem lá, você é a Vale e você tem aquelas represas lá que armazenam aquelas coisas lá, você pode pensar, pô, em algum momento isso pode acontecer, né? Em algum momento aquilo vai cair. Então, o que você tem que fazer? Né? Como é que é feito o trabalho de gerenciamento de crises e tal? Você tem que estar preparado, você tem que ter um plano, você tem que saber o que você vai fazer se isso acontecer. É claro que você vai tomar todas as providências, vai tomar cuidado, vai tentar evitar, né? Vai fazer tudo para isso não acontecer. Mas pode acontecer, né? Alguma coisa pode dar errado, alguma coisa pode sair do controle. Olha, você é uma agência de propaganda, você trabalha com propaganda, você é um profissional de propaganda, por enquanto está tudo bem, mas alguma coisa pode dar errado, pode acontecer alguma coisa errada. Né? O que pode acontecer de errado, por exemplo, na nossa área? Imagina que você, agência, você é publicitário, vai lá e faz um post, faz uma campanha, faz alguma comunicação, que depois é metralhada pela opinião pública. A hora que vai para o ar, né, as pessoas se irritam com aquilo, não gostam, de repente você falou alguma coisa ruim lá, ofendeu alguém, e aquilo ganha uma repercussão negativa enorme. Né? Ou vai para o CONAR e o CONAR barra a sua propaganda porque tinha algum preconceito, alguma coisa lá que você não tinha percebido. Isso pode acontecer. Você, como profissional, como agência de propaganda, tem que saber reagir, tem que saber como que você vai gerenciar essa crise de imagem, essa crise de opinião pública. Nesses dois casos aqui, por que a gente sempre cita de exemplo? Tem artigos e mais artigos, né, científicos, inclusive, na internet, que comparam esses dois momentos aqui.
Nesse caso aqui de 96, a TAM saiu melhor. A TAM, a imagem da marca, a reputação da marca, a estima das pessoas pela marca TAM aumentou depois disso aqui. Tem pesquisa, como eu falei, pesquisa científica e tal, que mostra isso. O valor da ação da empresa aumentou, a avaliação positiva que as pessoas fazem da marca subiu, ela ganhou pontos no BAV lá depois disso daqui. Aí você fala, como que é possível? Como é que a empresa ganha pontos? Como é que ela se sai bem depois de provocar uma coisa dessa, de um avião dela cair em cima da casa das pessoas e matar 99 pessoas, né? E aparecer essas coisas aqui na televisão, né? Os sacos com corpos ali na televisão. Ela se saiu bem, ela ganhou pontos aí, ela aumentou a reputação, as pessoas passaram a gostar mais da TAM, porque nesse caso aqui de 96 ela reagiu bem, ela teve uma reação muito legal, uma reação muito boa. Para você ter uma ideia, ela chegou primeiro ali do que a imprensa. Quando a televisão, o jornal chegou ali para tirar foto e para cobrir, os assessores de imprensa da TAM já estavam lá e já estava distribuindo os releases. Falou, olha, foi isso aqui que aconteceu e tal, essa informação que a gente tem por enquanto. Né? Tem esses canais aqui para você conversar com a gente. Estamos aí, a gente está tomando as providências. Quando isso foi para a televisão, né? Quando a televisão foi dar essa notícia, já deu a notícia junto com o número de telefone, falou, olha, se você quer saber se tem algum parente, algum conhecido seu que estava nesse voo, a companhia aérea deu esse número de telefone aqui que você pode ligar. Ou seja, ela se antecipou muito, ela estava muito preparada, né? Ela só pôde se antecipar porque ela já tinha planejado isso antes, ela já sabia o que fazer quando isso acontecesse, se fatalmente viesse a acontecer, né? E ela só ligou lá, ela só botou o plano para funcionar nesse dia. Ela atendeu sempre muito bem os jornalistas, ela manteve as vítimas ali, os parentes das vítimas muito bem amparados nesse caso aqui. Enfim, ela teve uma boa reação, ela reagiu bem a esse momento. E aí os clientes, tal, a população em geral, ficou com uma percepção assim, nossa, a TAM é uma empresa que... A gente ficou com dó de ter acontecido isso com a TAM. Mas que pena que aconteceu isso com ela, uma empresa tão boa, né? E acontece uma fatalidade dessa. E assim a estima e a familiaridade com a empresa aumentaram, aumentou a estatura dela, mesmo depois de uma crise, de uma fatalidade tão grande. Já nesse caso aqui de 2007, isso que é um absurdo, né? Parece que com o tempo ela desaprendeu, ela perdeu a mão. Em 96 ela sabia o que fazer, ela teve uma reação boa. Em 2007, quando aconteceu esse acidente maior aqui, ela foi totalmente equivocada, ela tomou atitudes assim, totalmente inexplicáveis para esse momento. Uma coisa que eu me recordo, ela botou a culpa no piloto, né? Ela falou assim, não, foi o piloto fez cagada, né? E mostrava cenas lá de como que ele teria mexido nos manetes do avião lá e tal, né? Como que foi o piloto que provocou isso daqui. Aí não colou, né? Todo mundo falou, não, nada a ver, né? O piloto fez o que tinha que fazer e tal, aí mostrou as falas lá, e aí não era bem culpa do piloto. Aí ela botou a culpa no aeroporto. Falou, não, no aeroporto faltou as ranhuras na pista lá, a pista era nova e não estava pronta e tal. Enfim, ela não assumiu, ela não admitiu, ela ficou relutando contra os fatos aqui, né? A imprensa chegou primeiro que ela, as pessoas ficaram indo para o balcão da companhia lá e ninguém atendia, ninguém dava informação, ninguém sabia muito bem quem morreu, quem não morreu, o que estava acontecendo, enfim. Foi um caos em termos de comunicação esse acidente aqui de 2007. Até hoje é um acidente mal resolvido, assim. Ainda não definiu indenização para as vítimas, ainda tem família na justiça, ainda tem gente brigando e tal. De tão ruim que foi a reação da empresa nesse segundo acidente. Aqui ela perdeu reputação. Aqui ela gastou aí o seu estoque de estima e familiaridade, né? As pessoas ficaram com raiva dela por conta da reação que ele teve nesse acidente. Então, crise é uma coisa que tem que ser gerenciada. A empresa tem que estar preparada para gerenciar. Isso é uma defesa da marca. Isso é um jeito de você defender a sua marca. Crise vai acontecer. Crise não tem jeito. Se a empresa quer crescer, se ela quer se mostrar para o mercado, a crise é uma consequência, né? Se ela está agindo, se ela está atuando, se ela está se mexendo, mais cedo ou mais tarde uma crise vai aparecer, ou porque ela provocou, ou porque o mercado acabou provocando alguma coisa, fatalmente ele pode acontecer para causar essa crise. E quando a crise acontece, a empresa tem que dar uma resposta, é uma resposta pública. Por que tem que ser uma resposta pública? Porque a imprensa vai querer mostrar, a imprensa vai estar interessada. Então a crise vai se tornar pública. A resposta que a empresa está
que a empresa vai dar tem que ser pública também. Então é o momento da empresa usar de transparência, não esconder informação, não esconder os dados, mostrar tudo o que está acontecendo, né? Porque se ela não mostrar, o jornalista vai atrás, né? A imprensa vai querer descobrir. E aí, se a imprensa descobrir um dado que a empresa omitiu, pronto, né? Já está com a reputação arranhada, já vai ter a familiaridade lá e a estima prejudicada. Ela tem que assumir a responsabilidade, né? Não adianta colocar a culpa no piloto, a culpa no aeroporto, né? Se o avião caiu, a culpa é sua, né? Assume, admite, né? Tem essa hombridade de assumir a responsabilidade pelo que aconteceu, tem um posicionamento firme e tal, né? Mesma coisa a Vale lá, né? Em Brumadinho e tal, fica procurando culpa no engenheiro, se foi o engenheiro, se foi o laudo, quem que foi, né? A Vale, em momento algum, assumiu a culpa lá pelo que aconteceu lá em Mariana, em Brumadinho. Ela não tem um posicionamento muito firme em relação a isso. Tem que se envolver, tem que fazer parte da solução, tem que ir lá, né? Tem que ajudar a resolver o problema que foi causado. Tem que ter compromisso, tem que ter verdade, tem que estar disponível, tem que atender, tem que conversar com a imprensa, com o jornalista, né? Se a empresa tem esse tipo de postura, a tendência é ela sair bem da crise, né? E não se fechar tanto. Tá, aqui só então uma última coisa para a gente finalizar, né? Como que deve ser a postura, então, da empresa diante de uma crise de comunicação, né? Diante de uma crise de opinião pública, uma crise de imagem, né? Essa crise vai chamar a atenção da imprensa. É um fato relevante que a imprensa naturalmente vai querer mostrar porque é o papel dela. E aí, como é que você deve reagir? Antes de uma crise acontecer, o que os profissionais de comunicação, de assessoria de imprensa têm que ter? Eu tenho que ter mapeado quais são as crises possíveis, né? O que pode vir a acontecer, quais são os problemas que podem dar, quais são os BOs, né, onde a minha empresa pode se meter, né? O que pode acontecer. Eu trabalho com marketing digital, eu sempre fico com sempre que eu vejo os casos acontecendo por aí, eu fico pensando em como que eu reagiria. Se, por exemplo, você faz um post para um cliente e aí o público não aceita bem aquele post, né? Fala, nossa, que besteira que aquela marca fez, por que ela falou isso e tal? E aí aquilo viraliza de uma forma negativa. Isso é uma crise que poderia acontecer para mim como profissional, né? Eu ver um trabalho meu causando uma repercussão negativa para um cliente meu. Eu tenho que saber que essa crise é possível, isso pode acontecer, né? Eu tenho que estar preparado para lidar com isso quando isso aparecer. Dependendo do tamanho, dependendo da estrutura que a empresa tem, ela tem que ter um comitê e definir os papéis de cada um. Então, olha, quando aconteceu uma crise, vocês fazem parte do comitê que vai gerenciar a nossa reação a essa crise. Fulano, você vai liderar essa equipe, você vai conversar com a imprensa, né? Você vai ser a pessoa que vai procurar os dados técnicos, você vai conversar com o advogado, enfim. Vai ter lá o papel que cada um vai ter quando a crise acontecer. Por quê? Quando a crise acontecer, tem que ser muito rápida a reação. A reação tem que acontecer imediatamente. Se você esperar a crise acontecer para definir o que cada um vai fazer, o jornalista vai chegar primeiro que você e aí o estrago fica bem maior. Preparar constantemente todos os que possam se envolver, né? Então tem que estar todo o tempo fazendo simulação, treinando como é que vai ser a resposta, como que fala com a imprensa e ter um plano de ação, né? Ter lá uma sequência de coisas que você vai fazer quando aquela crise acontecer. Então tem que estar preparado para a crise antes. Se uma empresa não tem um documento ali, né, alguma coisa, um roteiro preparado para quando uma crise acontecer, ela está muito vulnerável. Isso tem que ter. Né? Uma das primeiras coisas que um profissional de comunicação deve fazer numa empresa é preparar essa reação, né? É ter esse plano de gerenciamento de crises, pelo menos esboçado, assim, né? Pelo menos engatilhado ali para quando alguma coisa acontecer. Isso é preservação da marca, proteção da marca, né? Para não dar coisa errada com a marca. Enquanto a crise está acontecendo, tem que ser mais rápido do que a imprensa e com as autoridades, não tem que chegar primeiro, é o que a TAM fez naquele primeiro caso lá. Quando o governo vier perguntar o que aconteceu, você já tem que ter a resposta, né? Quando a imprensa vier filmar, você já tem que dizer lá o que está acontecendo e orientar como é que vai ser a cobertura, né? Você tem que chegar mais rápido do que a imprensa e as autoridades. A empresa tem que ter mais informação do que todo mundo, ela que tem que ser a fonte da informação. Se a sociedade entender que o jornalista está informando melhor do que a própria imprensa, né, que o jornalista está tendo que fuçar em outros lugares para obter informação que a empresa não quer dar, aquela marca vai ser descartada. Então a gente não precisa dela, vamos ficar com o jornalista porque ele está fazendo o papel melhor. Então a empresa tem que ter
as melhores informações, né, na hora da crise. Ela tem que ser a fonte, tem que ser a partir do discurso dela que as pessoas se informam sobre o que está acontecendo naquele momento. A empresa tem que ter empatia, né, tem que se mostrar solidária. Olha, realmente aconteceu, fatalidade, estamos juntos, somos responsáveis, vamos resolver o problema, né, e não ficar passando a responsabilidade para os outros, não jogando a culpa, né, em quem não é, né? Então tem que ter essa empatia. E documentar tudo. É importante numa situação de crise você documentar tudo para aprender, né? Para você ter ali um material de referência para saber como que aquilo aconteceu e se preparar para a próxima, né? Para a próxima coisa que vai acontecer. Talvez uma coisa que a TAM não tenha feito na primeira crise foi documentar o sucesso que ela teve. Ela fez muito bem, só que daí quando aconteceu de novo, ela não reagiu da mesma maneira. E depois que a crise passa, né? Depois que acontece a crise, pegar exemplo aqui, ó. Eu não sei se já passou a crise para essas marcas aqui. Talvez o pior já passou, né? Vamos imaginar que essas construtoras aí já não têm mais corrupção, né? Que elas não se corrompem mais, não praticam mais nenhum ato de corrupção, são empresas absolutamente honestas, né? Depois que a Lava Jato estourou. O que causou a crise delas, que seria a corrupção, já acabou, né? Não tem mais. O que ela faz a partir de agora? Primeiro, ela tem que manter o atendimento aos envolvidos e interessados. Não é porque a crise acabou que a imprensa, os órgãos do governo, até a própria sociedade vai perder o interesse naquilo. Virou e mexeu, vai ter gente ressuscitando esse assunto. Então você tem que, o tempo todo, estar preparado para conversar com o jornalista, para responder as pessoas, para explicar o que aconteceu. Mostrar colaboração com autoridades e vítimas, se for o caso. Né? Se teve vítima, se teve alguma questão envolvendo autoridades, você tem que colaborar. Olha, estou participando das investigações, estou querendo saber também, estou dando as informações, né? Participar do processo aí de resolver o problema que a crise causou. Intensificar a assessoria de imprensa. Depois de uma crise, é a hora da assessoria de imprensa funcionar mais do que ela já vinha funcionando, de manter uma relação mais próxima com os jornalistas. É a hora que os jornalistas vão estar mais interessados em você, é a hora que você tem que dar mais informação para eles não ter só um assunto, percebe? Depois que passa a crise, o jornalista tem que ter outras coisas para falar a respeito de você. Se você não der mais assunto para ele, se você não oferecer para ele mais subsídio, para ele fazer mais notícias, ele só vai ter a crise para falar. Ele só vai ficar batendo na mesma tecla e esse assunto não vai embora nunca. Então, depois que a crise passa, você tem que dar outros assuntos, outras coisas, para o jornalista poder variar também o que ele está dizendo. É a hora de fazer uma campanha de comunicação institucional, fazer propaganda mesmo, falando da empresa, das coisas boas que a empresa faz, e é a hora de implementar novos projetos para recuperar o interesse positivo. É a hora da empresa fazer outras coisas, né? A Vale, que teve lá o caso de Brumadinho, que não saiu dessa crise ainda, né, que tem a imagem arranhada por conta disso, está fazendo um projeto enorme agora, de doação de dinheiro, de EPIs, lá, de máscara, de equipamento, de respirador, para o combate ao coronavírus. Né? Então, nesse momento, a empresa fez um projeto novo, né, um projeto de interesse novo, para que pelo menos a imprensa, a sociedade, tenha coisas boas para falar dela a partir de agora. E aí, montar um dossiê sobre a crise, né? Pegar essas informações que você coletou, que você documentou, e transformar isso num documento que você pode disponibilizar depois para a sociedade, dizendo o que aconteceu, como é que foi a reação e os impactos que aquilo trouxe. No caso da Vale, né, apesar da empresa ter algumas questões mal resolvidas em relação à crise, ela tem um site lá específico onde está tudo documentado, você consegue ver tudo o que aconteceu, né? A própria Vale mantém, né, no site dela até hoje, né? Eu olhei hoje para ver, está lá ainda. Um site onde é um portal da empresa sobre a tragédia de Brumadinho, né, onde ela vai contando tudo que ela está fazendo lá, todas as ações que ela está fazendo para resolver. Certo, gente? Então, assim, com essas duas atividades, né, relações públicas e assessoria de imprensa, que puxa mais para o lado do jornalismo, mas, na minha opinião, qualquer profissional de comunicação pode fazer isso, né? É onde a empresa se defende, onde ela se protege. O marketing olha para essas atividades com esse olhar, né? O uso que o marketing faz de relações públicas e assessoria de imprensa é um uso de proteção. Eu vou defender a minha marca, proteger a minha marca, para ela não perder, para ela não desgastar.
para não ter esses momentos onde vai drenar a minha reputação, né? Se eu tenho um bom trabalho de relações públicas e assessoria de imprensa, olha, a vida pode bater, né? Pode vir e tal, que eu vou estar sempre sabendo reagir, que eu vou estar sabendo como manter a boa imagem da minha empresa no mercado. Beleza, gente? Beleza, bom fim de semana para quem eu não vê amanhã. Boa noite.